existe um período no crescimento da criança que chama período sensório-motor. E eu não sou especialista em criança, mas isso eu me lembro que eu estudei da época que eu trabalhava com criança, tá? Então, que é o pensamento sensório-motor, que é ali entre 0 e 2 anos de vida. Nesse período, a criança pensa com o corpo, ela ainda não tem um vocabulário internalizado para ter esse nível, o raciocínio, né? Então, ela pensa com o corpo. Tanto que tem um experimento do Piaget, que era um estudioso da inteligência infantil, que ele dizia que a criança estava tentando abrir e fechar uma caixinha, ela fazia assim com a boca. Né? Ela estava pensando com o corpo. Então, você precisa entender que a criança pensa com o corpo. E aí, ela também vai internalizando isso na forma da inteligência. Mas, por exemplo, quando você. Eu fui uma criança que eu subi em árvore, eu pulei corda, eu corri, eu fazia N coisas, eu brincava muito. E daí o que acontece? Quando eu cheguei lá na escola, e eu fui aprender, por exemplo, velocidade, né? Aí tinha aquele problema de física, na minha época era assim, tal carro está em tal distância assim assado, e tem um pedestre em tal distância assim assado. Que distância o carro, qual a velocidade máxima que o carro pode percorrer para que não atropele o pedestre e tal. Gente, toda criança na minha época sabia isso, porque quantas vezes a gente tinha atravessado a rua e sabia que a gente tinha que atravessar em tal velocidade para o carro não pegar a gente. Ou quantas vezes a gente estava brincando de pique e sabia quanto que eu tinha que correr a mais para poder pegar o meu colega que estava na frente. Esses raciocínios eram feitos pelo meu corpo. Quando chegou a hora de entender cognitivamente a parte teórica daquilo, entender os cálculos, era mais fácil, porque o meu corpo já fazia aquilo direto, entende? Agora, hoje a criança, ela tá ali, ela não corre, ela não sobe numa árvore, ela não sabe calcular, por exemplo, a distância de um pulo de árvore para não se quebrar inteira, porque ela nunca fez isso. Né? Ela nunca estava em cima de um galho e falou assim, e é alto demais, eu tenho que descer mais um pouquinho. Entende? Então, todas essas coisas que desenvolvem a inteligência estão sendo negadas às crianças hoje em dia. E aí elas estão tendo um desenvolvimento da inteligência inferior porque com menos recursos do que o nosso. Porque se eu tenho o meu corpo para me ajudar a pensar, então, né, todos esses aprendizados para me ajudar a pensar, para me ajudar a internalizar a inteligência, então eu vou ter uma inteligência mais rica do que daquela criança que foi criada sem nada disso. Ou seja, elas não experimentam, né? Elas não experienciam com o corpo. E Caramba. é extremamente importante o movimento. Gente, movimento é saúde. Às vezes a gente vai com o Gabi, né? Assim, ele é novinho ainda, né? Tem 3 e meio, né? E aí, até no aniversário dele mesmo, assim, eu fico, às vezes, olhando isso, né? Quando a gente se torna pai e mãe, a gente começa a olhar mais isso, né? Quando a gente não tem filho, a gente não analisa muito. Mas, assim, o Gabriel é bem sapequinha, né? Ele gosta muito de brincar. Nossa, se deixar, né, Felipe? Ontem eu fui almoçar na minha mãe, aí a gente desceu no parquinho do prédio, ele adora brincar. Se deixar, ele brinca o tempo todo. E a brincadeira preferida dele é pega-pega. Ele gosta de se movimentar, assim, gosta de brincar em casa de bola e tal, onde for ele brinca. Mas eu já vejo que tem outras crianças que em festas não brincam, sabe? Elas ficam ali, às vezes, só em tela. O Gabriel usa a tela, né? A gente às vezes se policia muito. O Felipe me cobra, eu cobro o Felipe, a gente fala pra minha mãe que cuida dele. Mas eu vejo que tem criança, meu, na mesma idade, às vezes, que ele, que fica o tempo inteiro. Enquanto ele tá brincando ali, tem criança que só tá em tela, só tá quietinha, né? É até estranho, né, de ver, né? É. O meu filho agora tá adulto, mas quando ele era criança, eu levava muito para parque, porque ele tem muita energia mesmo. Ele bateu na trave da hiperatividade, sabe? Não é hiperativo, mas sabe assim, aquela. Mais um pouquinho era, né? Então, eu sempre procurei dar a ele muito movimento, né? E eu lembro que uma vez ele tinha pedido uns amiguinhos para fazer uma festa do pijama em casa, e tinha mais 2 amigos com ele, e aí de manhã eu tinha 3 crianças em casa, 3 meninos no apartamento. Gente, juro para vocês, eu pensei, aonde vou para manter a sanidade? Vou a um parque, né? E levei os 3 para o parque. E o meu filho estava acostumadíssimo, ia em parque, subia em árvore, ele era muito pimenta mesmo, né? Eu lembro como hoje de um dos amigos que subiram os 3 no balanço, e assim, 8 anos, gente, com 8 anos, mãe não vai empurrar no balanço. 8 anos, criança sabe se balançar. Aí o menino veio, tia, empurra pra mim? Aí eu olhei e falei assim, por quê? Aí ele, porque eu não sei empurrar. Eu falei assim, aprende. Aí ele, não, a minha mãe sempre empurra. Eu falei assim, então, mas eu não sou sua mãe, né? Você pode empurrar porque eu sei que você é capaz, você é inteligente, você pode. Não, então eu não vou brincar. Eu falei assim, ah, que pena, né? Os outros estão brincando.
Aí ele ficou muito bravo, ele veio, tia, você não vai empurrar? Eu falei, não, mas eu te ensinei a empurrar. Se Ó, você ferrou, tá pegou vendo? logo uma psicóloga. Aí eu falei, olha só, você tá vendo? João, é João meu filho. João, para aí, ensina pra ele como é que empurra. Aí o João, olha, é só assim. Aí o João foi, né, empurrando o balanço pra baixo, até ficar bem esticadinho. Então, vocês sabem, todo mundo aqui sabe como se Sim. balançar, né? Aí solta, aí põe a perna assim, põe a perna assada. Eu falei, você tá Fazer o aprendendo? embalo, É só né? assim. Aí, eu não vou balançar. Eu falei, que pena, né? Aí eu saí de perto, falei, quero ver se esse moleque vai balançar. Passou um tempo, quando ele viu que ninguém ia mesmo balançar ele, porque você acha que os amigos iam parar de se balançar pra empurrar ele? Até parece. Né? Enfim, passou um tempo muito a contragosto, ele resolveu dobrar essa torcer e se balançar. Bom, 10 minutinhos, ele estava feliz da vida, se balançando, alegríssimo, né? Mas eu penso, como é que esse menino chegou aos 8 anos e não sabia se balançar? Porque alguém balançava ele. Alguém balançava ele.